Bom ou não? Muitas vezes, quando a gente pensa em plantar uma árvore perto de casa, principalmente na roça, né? A primeira opção que vem na cabeça da gente é plantar uma frutífera. E de preferência uma que dê uma boa sombra, não é não? O problema é que a sombra comum pode te dar uma dor de cabeça muito grande se você escolher a espécie errada. A raiz pode estourar a fundação, entupir a fossa, quebrar o seu telhado se cair uma galha durante o vendaval, não é isso? Hoje nós vamos falar disso, sombra inteligente. Mas o que é isso? É o planejamento agronômico da vegetação que está ali, ao redor de sua casa, o que na permacultura eles chamam de Zona 1. Esse planejamento vai bloquear o calor no verão para aproveitar o sol do inverno, além de não danificar a estrutura da sua casa. Vamos ver como posicionar cada espécie de acordo com a insolação e quais árvores você deve passar longe. Meu nome é Ricardo e seja muito bem-vindo ao Caipira da Cidade. Antes de começar, eu quero mandar um recado para quem gosta de plantar. Agora nós temos uma parceria aqui com o canal de uma empresa que conta com uma vasta variedade de sementes, seja para sua horta, para o seu jardim, para o seu pomar. São sementes de tempero, pimentas raras, árvores nativas, bulbos e tem muitas opções lá. Com frete grátis para todo o Brasil. Use o cupom CAIPIRA e ganhe 5% de desconto nas suas compras. Confere o link aqui na descrição. Mas voltando para o assunto, a sombra inteligente se baseia no comportamento do sol e no tipo de folhagem da árvore. Mas antes da gente começar a falar disso, nós precisamos voltar lá na geografia do primeiro grau, gente. Lembra como é que faz para poder saber onde é que está o sul, o norte, o leste, o oeste? Aponta o seu braço direito para onde nasce o sol, o seu braço esquerdo para onde ele põe. Na sua frente está o norte e nas suas costas está o sul. Para a fachada norte da sua casa, o segredo é plantar espécies caducifólias. Vamos voltar de novo para o primeiro grau? Caducifólias são aquelas espécies que perdem as folhas no inverno e recuperam elas no verão. Eu tenho aqui alguns exemplos. O tamboril, a aroeira, o vinhático, a sucupira preta e o ipê amarelo. E para citar algumas frutíferas, o caqui e a goiabeira, e já está aí recuperando suas folhas e devem ter florada logo. Nós estamos no inverno e, como você pode ver, nenhuma delas tem folhas. Então a lógica aqui é a seguinte: a luz do sol vem do norte e bate na sua casa. Essa aroeira faz exatamente isso. Se você plantar uma espécie que perde as folhas no frio, o sol dessa época vai atingir sua casa e esquentar. E na época do calor, quando a árvore estiver com todas as folhas de novo, ela vai proteger sua casa e projetar sombra. Para a fachada oeste da sua casa, que é o lado que recebe o sol mais quente da tarde, quando o dia está já com a temperatura no pico, né? Você planta espécies perennifólias, de copa cheia, espécies que têm folha o ano inteiro. Aqui eu tenho um exemplo do mijantai e da copaíba, só para falar de nativas, tá? Essa mangueira faz essa função, mas não é uma árvore indicada para ficar perto de casa, né? Olha só o piso que nós fizemos esse ano. Já tem trinca, mas ela está aqui desde muito antes de eu comprar a propriedade, então ela vai continuar por aqui. Esse escudo permanente vai ajudar a manter a casa numa temperatura agradável, melhor do que se ela recebesse o sol da tarde inteirinho, né? E é bom lembrar que a árvore não apenas tampa o sol, né? Ela transpira a água pelas folhas, isso aí reduz muito a temperatura do ar em torno dela. Mas não basta isso, porque muitas árvores têm raízes muito agressivas e podem causar danos na estrutura da casa, como a nossa mangueira. A solução para isso é selecionar somente árvores com raízes pivotantes profundas, raízes que vão para baixo e com raízes superficiais não agressivas, não aquelas que espalham raiz para todo lado. Mas vocês devem estar aí com o dedo coçando para escrever nos comentários, né? Essa espécie racha calçada, qual que é a espécie que eu devo usar? Olha, a resposta para isso tem a ver com a característica das plantas que me impede de cravar na pedra o nome dessas árvores para você poder plantar aí. Essa característica se chama plasticidade fenotípica. Uma árvore ela pode se comportar de um jeito aqui no Cerrado e de outro jeito completamente diferente em outro bioma, o da Mata Atlântica, por exemplo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Cerrado, as árvores têm um tronco cascudo para se proteger do fogo e do ambiente mais seco, certo? A mesma árvore, se tiver lá na Mata Atlântica, vai ter o tronco liso. Ela não precisa gastar energia formando um tronco cascudo. Com a raiz a mesma coisa. As árvores do cerrado têm uma raiz mais profunda, porque elas precisam buscar água, nutrientes lá no fundo, lá nas camadas mais profundas do solo. Na Mata Atlântica, na Amazônia, no Pantanal,
tanta água quanto os nutrientes estão ali, perto da superfície. Então essa árvore não vai precisar de ter uma raiz profunda, vai ser superficial. E se você estiver no cerrado, como eu, você pode usar o ipê, o jacarandá mimoso, a aroeira, a sucupira, o vinhático e muitas outras, tá? Para os outros biomas, eu não tenho como indicar. Por isso eu peço a você que tem esse conhecimento local para indicar a espécie que você conhece aí para os colegas nos comentários. E não esquece de citar qual que é a sua região. Uma coisa eu posso afirmar, porque essas espécies tem por aqui perto, trazidas de outros lugares. O que não plantar? A família do ficus. Essa aí tem uma raiz muito agressiva, gente. Mesmo aqui, estoura os passeios, muro, até alicerce ela estoura. Essa não dá para ficar perto de construção nenhuma. O eucalipto, pinos, espécies de grande porte com crescimento rápido. Essas plantas transpiram muito, elas bombeiam muita água e lançam no ar. Com isso, elas desidratam o solo, principalmente os solos argilosos. Isso causa uma diferença de umidade no solo que é chamada de recalque diferencial. Essa diferença de umidade no solo faz com que o alicerce da sua casa tenha uma sustentação diferente em alguns pontos da estrutura. Isso vai causar trincas diagonais nas paredes. O abacateiro e a mangueira tem a madeira muito frágil, que com o peso dos frutos pode cair o galho inteiro, né, e quebrar o seu telhado todinho, além de raízes superficiais. Uma característica que essa árvore que vai estar próxima da sua casa não deve ter é ser ela alopática, né? Plantas que inibem o surgimento de outras plantas. Como é o caso do pinus, do eucalipto, da leucena, que nós já falamos aqui, isso pode atrapalhar muito o cultivo de um jardim ou de uma horta aí perto da sua casa. E qual a distância que eu devo plantar uma árvore de uma construção? Olha, eu já cometi o erro de pegar uma muda de planta e não imaginar que ela um dia vai virar uma árvore adulta, né? Às vezes a gente planta uma muda com 3, 4 metros de distância, nem precisa ser uma árvore muito grande, uma laranjeira mesmo, né? E com o tempo aquele espaço some. Olha, existe uma regrinha para você calcular isso. Para árvores de grande porte, a distância deve ser maior ou igual à altura dessa árvore adulta. Uma última dica, gente, é se sua casa fica perto de uma estrada de terra e você sofre com poeira, é interessante você pensar em fazer uma cerca viva. Uma cerca viva bem fechada vai servir de filtro de ar e ajudar a segurar um pouco dessa poeira. E o barulho da estrada também. E é bom lembrar que mesmo com planejamento, isso não impede o inconveniente das folhas que caem ali no entorno da casa, né? Mas é o preço que a gente paga para poder usar a vegetação a nosso favor, economizando aí com a refrigeração e também com o aquecimento da casa na roça, valorizando também a propriedade, né, gente? E com você, como é que você está planejando aí as árvores aí no seu terreno? Comente aqui embaixo a espécie que você tem perto da sua casa. E se esse vídeo foi útil para você, curta e se inscreva no canal. Eu fico por aqui e vocês fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.